Hoje vamos falar do trilionésimo filme do MCU, mas o primeiro filme do PMCU, o Palmolão Cinematic Universe. O Kitsune dessa semana é Capitão América Admirável Mundo Novo. Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você curte o nosso conteúdo, você pode colaborar para fazer com que ele continue existindo. A gente está aqui na expectativa do nosso podcast 200, um grande especial que eu vou fazer, que vai ficar enorme, e eu preciso de você para continuar apoiando o nosso trabalho no Catarse. O link está na descrição deste podcast. Não esquece também de se inscrever no canal, dar like no vídeo, etc e tal, caso você goste do vídeo, no caso, né? Vambora. Pensar nesse Capitão América 4 é mais interessante do que assistir o Capitão América 4. É o quarto filme do Capitão América, o primeiro com o Sam Wilson, vivido pelo Anthony Mackie. Agora já não tem mais o personagem do Steve Rogers. O Sam Wilson ganhou este escudo no fim do Endgame. Aí teve uma série que eu não me incomodei de assistir, sinceramente. E, assim, tem Google, se eu quiser saber o que aconteceu na série. Tanto faz, né? Como eu vi o pessoal comentando por aí no Blue Sky, não dá pra gente ficar achando 2025 que é difícil de acompanhar a cronologia de filme de boneco. Dá pra gente procurar por aí. Eu não vi a série, eu vi o que acontece na série por outras fontes. Agora a gente tem este quarto filme do Capitão América, mas eu acho que ele é... Eu não sei o número exato, eu acho que ele é o 25º filme do MCU, porque tem as séries também e tal, mas eu acho que ele é o 25º filme ou alguma coisa do tipo do MCU. Eu paguei dinheiros para assistir esse filme, o que é uma pena, mas ele não é de todo mal. Ele é um filme de sessão da tarde. Tipo, realmente ele é um filme muito simples de acompanhar, ele não é complexo, ele não é pesado, ele não é super violento, ele tem ação, ele tem tiradinhas engraçadas, ele é um filme que daqui 7, 8 anos a Globo vai passar na temperatura máxima de domingo e você vai almoçar prestando meia atenção nele no domingo, sabe? Você faz aquela lasanha e você come a sua lasanha no domingo e o filme tá passando ali e quando ele estiver voando você vê, e aí depois você para de prestar atenção. O filme se explica constantemente. Ele se apresenta, mais ou menos, como um thriller político. Mas ele também sabe qual é o tipo de público que ele tem. Então ele não pode ser muito complicado. Então ele tá eternamente se explicando. Eu não lembro de quem foi a crítica que eu li, que apontou o fato de que a primeira fala do filme é o agora presidente Ross falando: "Onde está Betty, minha filha?" Porque ele precisa fazer esse tipo de fala absurdamente não natural, porque nem todo mundo sabe quem é aquele personagem, inclusive considerando que mudou o ator, porque agora é o Harrison Ford, mas antes era o William Hurt, e o William Hurt infelizmente faleceu faz uns anos. Acho que o último filme que ele fez com o MCU foi o Viúva Negra, ele ainda estava no Viúva Negra, ainda como General Thunderbolt Ross, mas agora com outra cara, sem bigode, talvez as pessoas não sabem quem é. A personagem da Betty Ross, que no cinema dessa continuidade é a Liv Tyler, eu acho que não aparece há uns 15 anos. Então ele precisa, sabe, estar continuamente se explicando. Então os personagens, tem momentos em que o Capitão América e o Falcão, eles ficam repassando a trama um com o outro no bunkerzinho deles ali, pra gente voltar a acompanhar. Então quer dizer que tem esse cara que fez tal coisa, sabe, precisa ficar se explicando o tempo todo, caso você tenha parado de prestar atenção entre uma garfada e outra da sua lasanha. Quando o cara falava, o que tá acontecendo? Ah, tá, ok. Então tem os caras lá da serpente, não sei o quê, o negócio que eles recuperam, tá, ok, entendi. Ele é um filme que se apresenta de uma certa forma como um thriller político-militar, de espionagem e tudo mais, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é para idiotas. Então ele é um filme muito simples de acompanhar. Ele é semi-divertido, sabe? Ele tem algumas cenas de ação legais,
algumas cenas de ação interessantes. Quando você tem um Capitão América que voa a velocidades, acredito eu, quase supersônicas, cujo parceiro também é um outro cara que voa, você tem que fazer uma cena de ação que envolve voo. Então, no meio do filme, tem uma cena que é um dogfight, sabe? Dogfight, batalha de aviões, de caças no ar, tipo filme de guerra e tudo mais. Tem um dogfight de Capitão América e Falcão tentando impedir que uma catástrofe aconteça com vários jatos ali. Se você quiser uma versão boa disso, você assiste o primeiro ou o segundo Top Gun. Se você quiser a versão mais ou menos disso, você assiste o Capitão América 4. Mas tem que ter, não tem como você ter só ceninha do Capitão América descendo e depois batendo nos caras no soco. Tem que ter alguma coisa mais interessante, porque boa parte do tempo, o Capitão América Sam Wilson, com equipamento de falcão e escudo, ele usa as asas como um outro escudo, né, quando ele tá no chão dando porrada pras pessoas. Então, tem que ter uma cena em que ele usa o fato de ele voar de um jeito mais interessante. Então tem essa cena no meio do filme, e tem a cena da luta contra o Hulk, que eu não preciso falar que é spoiler isso aí, porque todo o marketing do filme gira em torno do fato de que em algum momento ele vai lutar contra o Hulk vermelho, que é o presidente Thunderbolt Ross, que é o Harrison Ford. Que inclusive ficou muito legal o Hulk. Tudo que eles tinham pra gastar pra ficar legal, eles fizeram no Hulk. As cenas com o Hulk são legais, o Hulk com a cara do Harrison Ford vermelha gigante é legal. E a cena da luta no final, tirando a pior tela verde que eu já vi na minha vida, bem no finalzinho da cena de luta, é uma cena boa. Então, você tem alguns personagens fazendo algumas tiradinhas engraçadas e você tem pelo menos 2 cenas de ação boas e uma cena de ação, algumas cenas de luta aqui e ali, ok. Não é um filme que vai te entediar. O filme tem 2 horas cravado, se eu não me engano, e eu não fiquei exatamente entediado no filme. Quando terminou, eu falei, olha só, passou o tempo, sabe? Ele é assim. Como filme, como experiência cinematográfica, tem 500 milhões de coisas por aí melhores, mas você não vai morrer. Não é Madame Teia, apesar de... É complicado isso, né? Eu não fiz podcast do Kraven, porque eu não quis sair de casa pra ver Kraven, depois de assistir Madame Teia. Mas falar do filme Madame Teia é mais interessante do que falar do filme Capitão América 4. Porque o filme é mais esquisito. Enquanto Capitão América 4 é a coisa mais média que existe. Ele é visualmente hiper sem graça. Ele chegou num nível que a gente faz aquela... Vocês já viram milhares dessas análises da estética dos filmes Marvel e do quanto ela mudou e do quanto ela foi piorando com o tempo, que ela nunca foi super criativa, mas agora ela tá cada vez pior. E esse Capitão América 4, ele podia ser desmembrado e virar uma série de streaming, sabe? Ele é visualmente a coisa mais sem graça do mundo. Ele é aquela iluminação chapada que quase parece uma sitcom de estúdio, assim, pra ficar tudo iluminado. Não tem nada de apuro artístico mais interessante. Não é como se você não pudesse fazer esse tipo de coisa num filme de herói. Esse tipo de discussão é complicada de ter, porque alguém vai falar, o que você esperava de um filme de herói? Aí você vai lá e assiste o Batman do Matt Reeves, por exemplo, que tem identidade a fotografia do negócio. Você pode gostar, pode não gostar, eu acho um filme muito legal, muito bom, mas ele tem identidade a fotografia desse filme. A fotografia do filme do Capitão América tem nada. Você liga a câmera e depois você faz um tratamento de cor, porque quando você grava na imagem chapada da câmera, ela vem toda cinza. Você pega ali, você faz um ajuste básico, um template básico de ajuste de cor e acabou. Com certeza é mais do que isso, mas tipo, a sensação que dá é que eles fazem só isso. Ele não é um filme muito esquisito dentro dele mesmo. E também não é um filme ótimo dentro dele mesmo. Ele é a definição do filme nota 5. É muito mais interessante falar desse Capitão América 4 pra fora do filme do que pra dentro. Qual é a trama de Capitão América 4, Admirável Mundo Novo? Não tem o número 4, eles podiam colocar número nesses filmes, né? Só o Homem de Ferro tem número, né? Homem de Ferro 1, 2 e 3. Todos os outros são subtítulo. E é um saco. É como se eles achassem que a gente pode ver cada um desses filmes na ordem que você quiser. Então eles não colocam número. E ao mesmo tempo que você pode, você também não pode. Enfim, que a posição desses filmes dentro do MCU é muito esquisita. Vamos lá, qual é a história deste Capitão América Admirável Mundo Novo? Ele não é uma continuação direta da série Falcão e Soldado Invernal,
que acho que no finalzinho eles mudam o nome pra Capitão América e Soldado Invernal. Mas enfim, ele não é exatamente uma continuação direta da série. Ele é muito mais, vocês já viram isso em todos os lugares, porque eu demorei pra gravar esse podcast, então vocês já sabem de tudo isso. Ele é muito mais uma continuação do Hulk de 2008. Do Hulk do Edward Norton, antes de mudar o ator. Sabe, a continuação da trama que tem o Thunderbolt Ross, o Abominável, o líder, que naquele filme não era líder e se torna líder nos momentos finais. É a continuação disso junto de uma ponta solta dos Eternos. Qual é que é o bagulho? Agora, Thunderbolt Ross, o generalzão americano bigodudo que era obcecado em caçar o Hulk, nos quadrinhos também nos filmes, mas nos filmes, depois ele acaba surgindo com outras funções que não essa. Ele é muito proeminente lá no Ultron. No Ultron não, no Guerra Civil, né? Ele é na consequência do Ultron, que tem o Guerra Civil, Capitão América 3, com aqueles acordos de Sokovia e tudo mais. Então é ele que chega com os acordos de Sokovia. Agora ele é presidente, mudou o ator, agora é o Harrison Ford, tirou o bigode, porque o ator morreu, William Hurt, e agora ele é o presidente. E no finalzinho do Eternos surgiu um celestial que apareceu ali acima do oceano, com a mão pra fora, a cabeça. Descobriu-se que tem um novo elemento químico que compõe o corpo daquele celestial petrificado, que é, foda-se o spoiler, é adamantium, ok? É uma das primeiras coisas que é falada nesse filme, é adamantium. O corpo desse celestial é feito de adamantium. E isso se torna um certo conflito internacional, porque ele tá em águas internacionais, e aí todo país quer ter domínio sobre o adamantium. A gente abre com o Capitão América auxiliando numa missão do exército americano para recuperar um tubo de adamantium. Eu acho que já é um adamantium processado, que foi feito pelo Japão. Então é parte do acordo dos Estados Unidos com o Japão, porque tem um acordo de 4 partes entre Estados Unidos, Japão, França e Índia para trabalhar com esse adamantium internacionalmente, mas americanos roubaram o adamantium japonês, então o presidente recém-eleito manda um super-herói e o seu próprio exército para recuperar para o Japão e devolver para o Japão. Essa é a base do conflito, mas na real, o que está acontecendo é que existe alguém por trás desse roubo e de outras coisas esquisitas que acontecem, incluindo o fato de que quando eles vão fazer um grande anúncio internacional na Casa Branca e o presidente chama o Sam Wilson, chama o novo parceiro do Sam Wilson, que é o novo Falcão, que eu esqueci o nome do cara, e o Sam Wilson exige que chame também o Isaiah Bradley, que aparece na série, que é o cara que foi injetado com soro de super soldado e virou um super soldado na época da Guerra do Vietnã, se eu não me engano, mas ele é um cara negro, então em vez de todo mundo bater palma e lembrar dele como um grande herói, ele foi preso e experimentado por anos e anos, durante acho que 30 anos, um negócio assim, e ele nunca teve o seu valor reconhecido. Isso é parte do que o Sam Wilson quer que aconteça, é que o valor dele como Capitão América seja reconhecido. Então ele faz com que a Casa Branca chame ele pra lá, mas aí do nada o Isaiah Bradley pega uma arma e tenta assassinar o presidente. Claramente é lavagem cerebral, tem alguém por trás disso, essa é a trama. Quem está por trás do roubo do adamantium, quem está por trás da lavagem cerebral e por que isso está acontecendo. A posição desse filme dentro do MCU, pra mim, na minha interpretação, na minha visão das coisas, é muito curiosa, muito interessante. Porque o MCU chegou, finalmente, ao inevitável ponto que ele iria chegar alguma hora, que é o mesmo ponto dos quadrinhos, certo? Eu sei que dá pra você argumentar contra e a favor disso, mas é inegável que, mesmo que não seja real, mesmo que seja muito simples de dar uma pesquisada rápida e saber mais ou menos o que está acontecendo nos quadrinhos, e você pode começar HQ de Marvel e DC, de super-heróis, Marvel e DC, em qualquer edição, porque toda edição tem uma pequena recapitulação. A Marvel sempre tem isso, a DC, se eu não me engano, não põe uma página de recapitulação, mas a Marvel põe uma página de recapitulação em todo o gibi, e você pode jogar no Google o que tá acontecendo. Então, se você pegar a nova série do Batman, que agora está no número 37, e não saber o que está acontecendo, você dá uma pesquisada rápida
e sabe o que está acontecendo com muita facilidade. Você não está nos anos 80, você está em 2025. Apesar do Google estar horrível hoje, você está em 2025. Por outro lado, é inegável que isso é uma barreira. É uma barreira, não tem jeito. Se você perguntar para pessoas que não leem por que elas ainda não estão lendo, esse é o primeiro motivo que elas vão falar em, no mínimo, metade das vezes. Eu chutaria que 90% das vezes alguém vai falar, não dá, porque eu não sei. Eu não sei qual que eu pego. Por onde eu começo? A quantidade de pessoas perguntando por aí, pessoas criando conteúdo na internet com base na pergunta por onde eu começo a ler tal personagem é absurda. Isso é uma barreira. Porque essas histórias, esses gibis, eles precisam recompensar leitores de longa data ao mesmo tempo que eles precisam de novos leitores. Então é uma tensão muito esquisita e uma coisa assim, um cobertor curto muito estranho, uma corda bamba muito estranha que eles têm que andar o tempo todo. Eles não podem simplesmente resetar toda a continuidade, porque se eles resetarem toda a continuidade, vai ter algum cara que é um leitor de 50 anos de idade, que tá lendo essa porra há muito tempo, que compra single issue, que compra gibi formatinho, gibi individual, fala, porra, mas aí pra que eu li tudo isso? Não vale mais nada? E o cara vai ficar frustrado, ele não pode perder esse leitor porque ele é extremamente importante para esse meio. Ao mesmo tempo que ele precisa de novos leitores, então ele tá o tempo todo brigando entre resetar e não resetar, e ele precisa estar o tempo todo buscando coisas, porque todas as histórias já foram contadas a essa altura, desses heróis. Então ele precisa resgatar alguma coisa lá de trás, então ele é eternamente uma retrabalhação e uma requentação da própria continuidade. Eu falo muito pouco de gibi de herói aqui. Eu trabalho com gibi de herói, mas eu falo muito pouco de gibi de herói. Eu tenho um certo receio de falar de gibi de herói no canal, porque por mais que eu tenha uma experiência aí de... Quanto tempo a essa altura? Pô, já são exatamente 10 anos. 2025 eu comecei em 2015. Eu vou completar 10 anos este ano. Eu comecei em outubro de 2015 a trabalhar com Marvel e também com DC. Prioritariamente com Marvel como editor, mas também traduzindo muita coisa DC. Eu não sou um leitor há tanto tempo. Eu sou um leitor de Marvel e DC no mesmo período de tempo que eu sou um trabalhador de Marvel e DC. Eu leio há 10 anos. Tem os outros caras, que são esses caras que leem essa bagulha há muito tempo. Os caras aqui no Brasil que lê desde que era da Abril e tudo mais. Esses caras têm mais conhecimento do que eu. Então eu tenho, de fato, receio de falar merda. Eu tenho bastante receio. Então eu preciso trazer mais quadrinhos de herói pra cá, mas eu tenho certo receio. Mas na minha experiência desses 10 anos trabalhando com isso, tem uma coisa pra mim que ficou muito forte, uma impressão que ficou muito forte, é que boa parte das vezes, eu não vou dizer maior parte, mas boa parte das vezes, os gibis de um certo herói são sobre ele mesmo. O que é estranho de falar, porque obviamente ele tem que ser sobre ele mesmo. É meio raro você achar um gibi que é só sobre a própria trama, tipo, tem um assalto a banco e o Batman tem que solucionar quem foi o cara que assaltou e ir atrás desse cara, então a história é sobre esse assalto, ou sobre alguma coisa que vai além do gibi, que ele trabalha algum tema, algum tópico relevante na sociedade. Eles trabalham, sim, os temas estão lá e tal, mas boa parte das vezes, um gibi do Batman é sobre o conceito de Batman. Um gibi do Demolidor é sobre o conceito de Demolidor. O que define ser o Demolidor? Principalmente com a quantidade de personagens legado e personagens que assumem o manto e tudo mais. Então, eu já li muito gibi do Batman, que no fim das contas o grande tema central é o que define o Batman. Por que o Batman é o Batman? Eu já li alguns gibis do Demolidor que definem o que é vestir o uniforme do Demolidor. Já li alguns do Homem-Aranha, que o tema central é o que define ser o Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha é o Homem-Aranha? Ele é sempre sobre ele mesmo. E isso acontece porque você não tem mais o que falar. E quem pega pra escrever essas histórias, muitas vezes, é uns caras que cresceram lendo essa porra. Então, eles chegam pra escrever o Homem-Aranha, então o que ele quer fazer? Eu quero fazer o meu Homem-Aranha. Isso ainda é melhor do que o MCU, porque o MCU tem menos personalidade. Se você tem um cara que vai escrever, agora eu quero fazer o meu Homem-Aranha, eu quero mostrar para as pessoas qual é a minha interpretação do Homem-Aranha, o que eu acredito que é o Homem-Aranha, ainda tem um ponto de vista.
No caso dos filmes do MCU, a essa altura tem uma continuidade enorme que se espalhou por seriados de TV e especiais e outros filmes e spin-offs e tudo mais. E aí teve atores que faleceram e tiveram que ser substituídos. Eles já estão tentando fazer personagem legado, estão tentando colocar viagem entre planos, já tá ficando metalinguístico por conta do Deadpool, etc, etc. Então, a essa altura, o MCU é sobre o MCU. Porque existe a expectativa de recompensar o público que acompanha o MCU. O MCU não tem mais o domínio cultural que tinha antes. Então, eu estava lá, eu trabalhei com isso por um bom tempo. Eu já fui um cara empolgado com essas coisas. Eu já fui um cara empolgado de ver notícias sobre o novo filme e pensar o que isso muda? O que vai acontecer agora e tal? E eu também já fui uma pessoa que de fato trabalhou em websites, navegando na internet. Eu já fui um cara que teve que escrever matérias de um filme da Marvel saiu e eu fui lá escrever o que muda no Marvel Cinematic Universe agora, depois de Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Sabe? A Marvel já teve esse domínio cultural na nossa cultura pop. Ela não tem mais. Mas ela ainda precisa continuar agindo como se tivesse. Se ela tivesse esse domínio, as pontas soltas deixadas ao longo do MCU seriam extremamente importantes. Então o que acontece é que as novas obras, os novos filmes e séries do MCU, eles precisam estar o tempo todo trabalhando para mostrar que esse universo é integrado. Porque ele ainda precisa fazer você acreditar que você tem que ver tudo. Senão você não vai entender. Esse filme, por exemplo, em outros tempos... Ah, meu amigo, não tinha essa notícia, eles obviamente seguraram essa parte. Mas em outros tempos, quando os caras falassem Adamantium, deve ter esses posts por aí, mas eu não vi. Outros tempos eu veria. E tá o tempo todo chegando na gente o conteúdo de Adamantium! Quer dizer que agora o Wolverine vai aparecer? Quando será que o Wolverine aparece? Será que vai ter uma cena pós-créditos? Sabe? Mas a Marvel não tem mais isso. Mas ela precisa continuar agindo como se tivesse. E precisa fazer com que tudo seja integrado para você ser obrigado a assistir os próximos filmes para entender as pontes que foram deixadas nos outros. E te dar a sensação de que eles vão responder a essas coisas que você ficou em dúvida nos outros filmes. O que tá acontecendo agora, na minha leitura das coisas que eu estou assistindo de Marvel, é que as novas séries e filmes, eles são muito menos sobre os seus personagens principais e muito mais sobre o MCU. Tem pouquíssimas séries isoladas dentro do MCU que você pode ver. Eu não tô falando seriado Disney Plus. Eu tô falando série tipo Capitão América 1, 2, 3, 4, Homem de Ferro 1, 2, 3. Tem pouquíssimas séries no MCU que você pode assistir independente de qualquer outro filme. De certa forma dá pra dizer o Homem de Ferro, mas ele é o primeirão. Dá pra dizer mais ou menos o Pantera Negra, que o único contexto que você precisa entender da passagem do 1 pro 2 é que o Chadwick Boseman morreu e por isso que não continuou o personagem. Então não é porque o personagem morreu no Endgame, é porque o ator morreu, mas teve que colocar uma sucessora pro Pantera Negra e a trama é toda sobre isso. E Guardiões. Guardiões da Galáxia, o James Gunn fez um filme 1, 2 e 3 e é isso. Esses filmes se valem 100% sozinhos. São 3 bons filmes que não precisam de mais nada pra você entender. De resto, você começa a ter... Agora tá cada vez pior, mas assim, a série do Capitão América já era isso desde muito tempo. O filme do Capitão América 1 é um filme de origem, o filme do Capitão América 2 ele é muito mais uma continuação do 1 do que qualquer outra coisa. E aí você tem o 3, que é um quase filme dos Vingadores, e agora o 4, que é a continuação do Hulk com Eternos. Não a continuação da série do Capitão América e nem a continuação do Capitão América 3. Ele é a continuação de um filme de 15 anos atrás e de um outro filme não relacionado. Você tem o Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho, que é muito mais uma segunda temporada do WandaVision, escrita por pessoas que não leram e nem assistiram WandaVision, do que a continuação do Doutor Estranho 1. Homem-Aranha é uma eterna subsérie do Homem de Ferro. Boa parte dos vilões do Homem-Aranha são vilões do Homem de Ferro.
Até um vilão que não era pra ser um vilão, que era pra ser um vilão do Homem-Aranha, aliás, todos eles eram pra ser vilão do Homem-Aranha, mas eles são, na verdade, consequência do Tony Stark dentro do MCU. Eles não pegam vilões do Homem de Ferro, porque os vilões do Homem de Ferro são uma merda. Mas eles pegam vilões do Homem-Aranha e transformam em vilões do Homem de Ferro pra parecer que tudo é integrado, sabe? Então você tem essa bizarrice esquisita. Uma coisa que existe não pra contar uma história em si mesma, mas pra fechar uma ponta de antes e dar uma ponta pra outra coisa depois, pra outra coisa pegar. Só que aí o que você perde é a história do Capitão América, a história do Sam Wilson. E essa não é uma história do Sam Wilson. Vamos lá, eu não assisti a série do Capitão América e Soldado Invernal. Eu tenho mais o que fazer, inclusive este podcast. Eu perdi o time na época, sinceramente, eu até queria ter visto, mas enfim. Eu vi outras séries da Marvel, né? Eu vi Mulher Hulk, eu vi Miss Marvel, eu vi Cavaleiro da Lua. Eu sou uma das únicas 4 pessoas no Hemisfério Sul que assistiu Cavaleiro da Lua. Veja bem, eu gosto do Cavaleiro da Lua como personagem. Eles fizeram a série e esqueceram completamente, graças a Deus. Uma pena desperdiçar o Oscar Isaac com isso. Eu não vi, mas eu sei o que acontece. Obviamente, tudo que poderia ser trabalhado tematicamente envolvendo o personagem do Sam Wilson tá na série. Eles pegaram a série e adaptaram a primeira série dos quadrinhos em que o Sam Wilson é o Capitão América. Que é uma série sobre, nos quadrinhos, é sobre o fato de o Capitão América agora ser um outro cara, ser uma pessoa negra, e como a América reage a isso. Como os Estados Unidos reagiriam a isso. Então é, assim, o negócio de not my captain, né, hashtag not my captain, hashtag não é meu capitão, é uma hashtag dos quadrinhos de, sei lá, 2016? Eu não sei quando foi, eu tava trabalhando nisso. Então deve ser 2016, 2017, alguma coisa do tipo. É uma boa série do Capitão Sam Wilson. Eu esqueci quem escreve, desenho do Daniel Acunha. Adoro o Daniel Acunha desenhando qualquer coisa. Então ficou na minha cabeça o desenho. Mas a série é muito boa, o roteiro é muito bom, tá? O texto desse gibi é legal. Então eles adaptaram isso na série com o Soldado Invernal. Eles pegaram o outro Capitão América lá, que eu esqueci o nome, John Walker? Alguma coisa Walker. Não é Johnny Walker. Se fosse Johnny Walker ia ser muito foda. Mas é alguma coisa Walker. Obviamente que é Walker, porque ele é um Texas Ranger. Será que é isso? Será que é essa a ideia? Eu não sei. Mas é que o personagem existe nos quadrinhos também. Eles pegaram o cara pra ser o Capitão América do governo, e aí ele é um maluco absurdamente instável, mas que queria ser um Capitão América de verdade. E aí você tem todos esses conflitos, e tem o conflito de será que eu sou bom o bastante para ser um Capitão América? Ele está lá, junto com o fato de o que significa ser um Capitão América. Essas coisas estão na série que eu sei. E até onde eu sei, elas têm mais ou menos uma resolução. Tem, de certa forma, uma resolução. Porque precisa ter uma resolução, certo? Não dá pra eles simplesmente não resolverem a trama temática da história e falar, não, vai ter outro filme depois. E aí fazer o filme 4 anos depois. Não dá. Então tem uma espécie de resolução nessa série que eu sei. O que eles fazem no filme é nada. Quase nada. Porque teria uma trama muito forte para esse Capitão América que eles mais ou menos utilizam, eles mais ou menos mencionam a possibilidade de esse ser o debate da história, e aí eles não debatem isso na história. Do jeito que tá, você tem um Sam Wilson neste filme absolutamente desinteressante. Tem um vídeo que vocês me lembrem depois, como sempre, o nosso acordo aqui. Eu esqueço das coisas e vocês me lembram, hein? Um vídeo de um canal que é o Nando V Movies, um canal gringo. E o cara fez um vídeo, é até um canal interessante porque ele é um canal bem nerdão, quadrinhos, empolgado com o MCU. Ele era um cara que claramente entrou de cabeça no MCU. E agora ele é um cara que tem a sua esperança, ele é quase um cara positivo sobre o MCU no geral, mas aí sai um filme desse e ele fica, porra, gente, pelo amor de Deus, faz os bagulho direito. E aí ele tem um vídeo, que é um vídeo sem spoilers, é só ele falando as coisas que incomodaram nesse filme. E aí ele comenta o fato de que o Sam Wilson é um personagem completamente sem personalidade, que as coisas que ele tem de interessante não são utilizadas no filme. E é um trecho legal desse vídeo, porque ele levanta coisas que eu não lembrava do Sam Wilson. Porque essa característica do MCU, de ter a coisa muito espalhada, ela vai deixando certos arcos de personagem muito difusos.
tem alguns arcos de personagem que acontecem completamente fora de quadro. O Hulk, Bruce Banner, por exemplo, é um arco de personagem que vai acontecendo fora de quadro. Muito por questões extra-roteiro, questões extra-filme, que é o fato de que o Hulk, é muito estranho ele não estar nesse filme porque daria dentro desse acordo, mas o Hulk, Bruce Banner, dentro do acordo da Marvel com a Universal, depois que eles venderam os direitos, é que o personagem do Hulk não pode ter um filme solo. Até onde eu sei, só a Universal pode fazer um filme solo do Bruce Banner. Mas ele pode ser utilizado, os personagens ao redor dele podem ser utilizados, até onde eu entendo, e ele pode ser utilizado em outras coisas. Então a Marvel pode colocar o Hulk na série do Cavaleiro da Lua, se eles quiserem. Eles não fizeram, porque já não fizeram e não vão utilizar mais o personagem do Cavaleiro da Lua. Mas eles poderiam. Mas eles não podem fazer Hulk 2. Eles fizeram o Hulk 1 em parceria com a Marvel, e só se a Universal quiser fazer Hulk 2 é que vai ter. Então, eles vão jogando o Hulk de um filme pro outro e mudando o personagem de um filme pro outro, e a gente tem que acreditar que esse desenvolvimento de personagem aconteceu enquanto a gente não estava vendo. E são desenvolvimentos de personagem que seriam interessantes. Até quando ele fica bonzinho e racional, acho que no Endgame, no Guerra Infinita e tal, ele tá com o rosto bem Mark Ruffalo e falando e tudo mais. Ele desenvolve a viagem no tempo, no Endgame, no Ultimato, né? Isso é uma coisa que acontece entre um filme e outro. Se a gente tivesse visto essa passagem, esse processo, esse breakthrough do Bruce Banner, seria interessante. Seria um ponto interessante a chegar. O personagem fez isso algumas vezes nos quadrinhos até. Que ele fica Hulk, verde, gigante, forte, super poderoso, mas racional e inteligente com a personalidade do Bruce Banner. Isso acontece nos quadrinhos. E não dá pra você usar o personagem desse jeito. Mas você não pode desenvolver ele num filme próprio. E o Sam Wilson tem características que eu tinha completamente esquecido e que eles vão parando de realmente enfatizar, porque o Sam Wilson ele é um personagem hiper coadjuvante ao longo dos filmes. Os filmes importantes, de fato, ele é um personagem que tá sempre de canto. Então quando ele surge lá no Soldado Invernal, o que faz o Capitão América criar uma amizade, admirar o Sam Wilson, é o fato de que o Sam Wilson é um cara que, por exemplo, trabalha com veteranos, que ele tem um senso de comunidade muito forte, que mais ou menos é utilizado aqui de certa forma, sabe? Mas essas coisas são deixadas de lado. E fica estranho você tentar entender dentro desse filme como que o Sam Wilson está agindo. É muito esquisito. Por quê? Porque você tem que pensar no histórico do personagem. O personagem é o parceiro do Capitão América, que depois do negócio do acordo de Sokovia e tudo mais, eles são presos pelo próprio Thunderbolt Ross, que agora é o presidente, e aí eles conseguem fugir da prisão, e eles passam o tempo todo em fuga, ele, o Capitão América e a Viúva Negra, depois eles voltam pra ajudar o mundo, porque é isso que eles têm que fazer, mas eles ainda são fugitivos, sabe? Aí depois teve o bagulho do governo criar um outro Capitão América, mesmo que ele tenha sido escolhido pelo Capitão América pra ser Capitão América. Então ele tem todo um contexto que ele deveria ser um cara mais afastado disso. Aí quando você começa esse filme, ele tem um parceiro que eu jurava que tinha surgido na série do Falcão e Soldado Invernal. E aparentemente não. A estreia desse cara, desse novo Falcão, que eu esqueci o nome, mas a ideia é que agora você tem um Capitão América negro e um Falcão latino, né? Poderia significar alguma coisa em um filme que significasse alguma coisa, mas não significa nada. Mas o cara tem um sidekick e uma base. Quando ele criou uma base? Onde é essa base? Ele é um herói independente que tem uma base de operações super tecnológica com o pé direito gigante em vez de, sei lá, um apartamento sujo ou um container. Não, ele tem um... Sabe, parece que foi o próprio Tony Stark que fez esse bagulho pra ele. Mas ele parece pau mandado do governo. Mesmo que ele tenha dúvida se vai trabalhar pro governo ou não, ele é chamado pelo exército e vai. Então ele é independente do exército ou não é independente do exército? Ele é contra ou a favor? De que lado que ele tá? É estranho. E isso é mais ou menos um debate no filme, mas não é. E aí você não entende quem é esse personagem do Sam Wilson no filme no qual ele é o protagonista pela primeira vez.
e no qual você deveria entender e decidir pra você mesmo se você curte esse personagem ou não. Se ele é um personagem interessante e principalmente se ele tem algo de diferente do Steve Rogers. E ele poderia ter, se esse filme não fosse absolutamente covarde. E agora a gente vai começar a falar desse filme pra fora do próprio MCU. Vai falar do papel de Capitão América Admirável Mundo Novo, Capitão América 4, no nosso mundo, na nossa atualidade. Esse é um filme que está sendo produzido faz um tempo, teve várias refilmagens, calhou de ele ser lançado meses depois da posse do segundo mandato de Donald Trump. Se você pensar na adaptação sendo feita das coisas que já existem nos quadrinhos, Thunderbolt Ross, eu não sei se ele já foi presidente nos quadrinhos, mas ele foi o Hulk vermelho. Nos quadrinhos foi o Hulk vermelho. Essa é parte da trama desse personagem. Em algum ponto acontece essa ironia de o cara que é o caçador de Hulk vira um Hulk. Isso acontece, isso é real. Então, se você colocar o Thunderbolt Ross como o presidente e o presidente vira um Hulk, e tá tudo dentro do que já aconteceu nos quadrinhos, não é nada tão polêmico. Mas o Capitão América Negro lutando contra o presidente dos Estados Unidos, que se torna um monstro raivoso, irracional, vermelho. Vermelho é a cor do partido do Donald Trump. Nesse contexto, isso eu tô falando, tipo, isso existe nos quadrinhos, mas no contexto do mundo atual, poderia ser um filme muito transgressor, se não fosse um filme da Disney. Vamos lá, eu não acho que não dá pra você fazer arte interessante dentro das amarras do capitalismo e das grandes corporações. Dá. Você tem que dar um jeito, você vai ser limitado pelas amarras das grandes corporações de qualquer jeito, mas não é porque um cara é contratado pra fazer um filme do Star Wars pra Disney que ele automaticamente é um ultraconservador de direita. Dá pra você ser um cara progressista e tudo mais, e aí querer contar uma história dentro desse sistema. Ela nunca vai ser tão transgressora quanto poderia ou deveria, mas alguma coisa vai escapar ali dentro. Você pode tentar fazer com que escape dentro desse sistema. Então, dá pra gente analisar essas ideias. Isso era um debate que acontecia muito por conta, por exemplo, do que Star Wars estava mais ou menos fazendo até o segundo filme da nova trilogia, e aí ninguém gostou, e eles ignoraram tudo e fizeram um terceiro filme horroroso, Ascensão Skywalker. E aí o pessoal falando, mas vocês achavam que isso era um filme de esquerda? Porra, é um filme da Disney. Sim, é um filme pra vender boneco. Todos esses filmes são filmes pra vender boneco. Eles podiam fazer bonecos bons, né? Não fazem boneco bom faz muito tempo. Boneco pra criança mesmo, não esses bonecos que faz assim. Odeio esses bonecos, é desse tamanho e faz isso. Boneco feio da porra. É uma grande frustração que eu tenho. Sempre penso nesse negócio, tipo, é filme pra vender boneco. Cadê os bonecos? Os bonecos da hora são 400 conto. Não dá pra dar de presente pro meu filho o boneco. Faz um boneco de 100 conto que tem pelo menos a articulação do cotovelo e do joelho, cacete. Enfim, uma reclamação muito específica da minha parte. Sim, esses filmes são feitos pra vender boneco, pra vender set de Lego temático, pra vender camiseta na C&A e na Renner. Sim, mas as pessoas lá dentro têm ideias próprias e eles tentam fazer essas histórias com as suas ideias próprias, e essas ideias vão ser limitadas, mas as ideias estão lá e você pode perceber qual é a intenção dessas ideias. É muito triste quando você percebe todas as possibilidades e você percebe todas as maneiras onde essas possibilidades foram cortadas. É muito esquisito. O ator, o Anthony Mackie, antes do filme estrear, ele deu uma declaração que foi super polêmica. É polêmica porque nós estamos neste momento histórico, nessa conjuntura, nesta quadra da história, como diria o Medo e Delírio, e nessa conjuntura social da ascensão do fascismo e da extrema-direita. A declaração dele foi muito simples. Foi: o Capitão América não exatamente representa a América. América, no caso, é como os estadunidenses chamam os Estados Unidos, né? Então ele não tá falando do continente, ele tá falando que ele... Vocês entendem. Mas ele fala, ele não exatamente representa a América, ele representa alguém íntegro. Uma declaração meio genérica, assim. É esquisito você falar que Capitão América não representa a América, ou os Estados Unidos da América? Sim, mas tem respaldo nos próprios quadrinhos. O Steve Rogers já foi
um herói que num certo momento ele não concordava com o governo dos Estados Unidos e ele achava que ele não poderia vestir a bandeira do país que ele achava que estava errado, estava do lado errado da história. E aí ele foi lá e renunciou ao nome Capitão América e se tornou o Nômade, ou seja, um cara sem pátria. Faz todo sentido. E quando ele vê que os valores... Se você ainda pensar na cabeça de um americano, dentro dos supostos valores americanos, se o cara acredita que esses valores de fato existem e são bons, mas o governo está fazendo o exato oposto, ele deveria renunciar ao governo e não aos valores, porque os valores são bons, certo? E isso acontece nos quadrinhos, o Capitão América de fato faz isso. É uma declaração que, se você é um fã de verdade, entre aspas, do personagem, você vai bater o olho e falar: ah, sim, é verdade. Todo mundo caiu matando, lá nos Estados Unidos, obviamente. Os idiotas caíram matando, e ele teve que se explicar e tudo mais. Eu queria ver, entre outras coisas, o quanto isso entrava no filme. Porque ele deu essa declaração por algum motivo. Ele com certeza deu essa declaração por ser um artista negro nessa conjuntura histórica de um país agora liderado pelo Homem-Laranja ruim, e ele tá vestindo a bandeira dos Estados Unidos se chamando de Capitão América. Então o cara deve ter um certo conflito interno pensando: caralho, então eu represento esta bosta deste país? E aí ele quis dizer que não é exatamente o país, o governo, são os valores, etc, etc. Isso tá no filme. E isso tá no filme de um jeito que me deu esperança. Porque você tem o Isaiah Bradley, como eu já falei, um cara que teve o soro do super soldado injetado dentro dele, e ele foi Capitão América durante uma guerra, não recebeu os louros da vitória, não recebeu palmas, ninguém chegou pra ele e bateu: ah, nossa, que incrível o nosso Capitão América. Não, ele foi preso e usado como rato de laboratório por anos, porque ele é um homem negro. Então agora você tem um novo Capitão América negro. E esse cara, o Sam Wilson, quer resgatar a memória desse personagem. Então ele traz o cara pra Casa Branca como um símbolo de: ó, nós estamos refazendo, né, tampando as feridas da nossa história. E aí o cara vai lá e tenta matar o presidente. Obviamente, fica muito claro, o filme não deixa a gente ficar em dúvida em nenhum momento. Seria interessante se a gente ficasse em dúvida, mas o filme não deixa a gente ficar em dúvida em nenhum momento que é lavagem cerebral. Assim, automaticamente a gente sabe que é lavagem cerebral. Não tem nenhuma... Nossa, será que ele quis matar mesmo? Não, na hora. Mas é claro que a tentativa de assassinato de um Capitão América negro que sofreu com o governo dos Estados Unidos e que agora quer matar a cabeça do governo dos Estados Unidos, e aí isso gerar um novo debate agora que o Capitão América é negro, mas não faz parte... Ele é um soldado. O Sam Wilson é um soldado. Foi um soldado, no caso. Mas agora ele não é mais, talvez, não sei, é muito confuso. E aí, isso é um tema. E eles debatem isso. O Isaiah Bradley, ou é Isaiah Bradley? Como será que pronuncia esse nome? O Bradley, o Capitão América, o Isaiah Bradley, ele tem essa conversa com o Sam Wilson. Ele não gosta de o Sam Wilson estar trabalhando para o Ross e para o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele também tem uma coisa contra o Ross especificamente. Assim como o Sam Wilson deveria ter. E ele fala: cara, não queria que você estivesse com ele, eu acho errado. É contra os nossos princípios. Fala: porra, mas é que o cara é o presidente dos Estados Unidos e eu sou o Capitão América, né? E ele quer fazer, ele quer consertar, ele quer reformar essa relação, em vez de romper. O cara é contra. E tem uma espécie de debate sobre para quem eu trabalho, por quem eu luto. Eu acredito que isso tenha mais ou menos sido trabalhado na série, que eu não vi, na série do Disney Plus. Mas se esse fosse o tema deste filme, seria absolutamente perfeito. Seria, assim, apropriado para a trama, para os tempos atuais e para o personagem. Porque o personagem tem uma coisa especificamente contra o presidente daquele momento, o presidente específico dos Estados Unidos naquela trama, que é o Thunderbolt Ross, que caçou ele pelo mundo por anos, que prendeu e depois caçou ele pelo mundo por anos. E agora ele tem essa questão, ele tem a questão contra o governo, que tentou substituir ele, tem a questão social, racial, tem a questão da associação dele com Isaiah Bradley. Então, se o debate fosse: será que os Estados Unidos
são esse valor que eu valorizo? O valor que eu valorizo é ótimo, hein? Parabéns. O mago das palavras, Leonardo Kitsune, parabéns. Será que os Estados Unidos estão à altura desses valores que eu prego e luto por eles? Será que eu devo trabalhar para o governo dos Estados Unidos? O que o governo dos Estados Unidos está fazendo? E aí você tem esse bagulho do adamantium e de um controle de um recurso novo que pode ser revolucionário para o mundo, mas também pode destruir o mundo, que pode ser usado para armamentos. Então o que será que os Estados Unidos querem fazer com isso? Sabe? O cara pede pra ele recriar os Vingadores no começo do filme, antes de tudo dar merda. Será que eu devo criar os Vingadores a pedido do presidente? Para o governo dos Estados Unidos? Eu luto por mim ou eu luto pelos valores? E aí o filme podia ir até o fim, porque claramente esse presidente dos Estados Unidos está completamente descontrolado. Sabe, a gente sabe que ele vai virar o Hulk vermelho, mas o filme também tá o tempo todo lembrando pra gente que ele vai virar o Hulk vermelho. Então ele tá tomando pílulas e ele perde a calma várias vezes, até depois virar o Hulk. Lá no final do filme ele vira o Hulk. Mas a gente tá o tempo todo vendo que ele não tem controle, que ele não é tão competente assim como líder, muito menos como diplomata. Então podia ser a trama. E essa seria uma trama do Sam Wilson. E a escolha que ele tomasse no final, principalmente se a escolha dele fosse uma escolha de independência, uma escolha de não, eu não trabalho para o governo, eu trabalho para os valores americanos, seja lá o que for. Aí a gente podia reclamar, a gente aqui no nosso sul global, que a gente vive sob o jugo dos valores, supostos valores americanos, American Way, e a gente se fode historicamente. Aí a gente ficava com raiva do cara achar que esses valores são positivos ou não. Mas faria sentido dentro da lógica de um cara que foi um ex-soldado americano, e é um americano, um estadunidense. Então ele valorizar esses valores, mais uma vez, mago das palavras, ele valorizar esses valores faria sentido dentro do personagem. Mas não. Porque Donald Trump é presidente. E não dá pra você ser contra esse cara agora, se você é uma grande corporação. Assim que o Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, ele começou um rolo compressor de medidas, de executive orders, que eles chamam, né? O documentinho agora vai ser assim. Mudando tudo, mudou absolutamente tudo. O Trump agora no governo é como se fosse o Olavo de Carvalho. E, assim, Olavo de Carvalho turbinado, cheirado, assim, completamente virado na cocaína, assinando milhares de papéis para reverter a suposta ideologia de esquerda que aparentemente tomou conta dos Estados Unidos. Né? Como a gente sabe, os Estados Unidos é uma ditadura comunista. Era, até meses atrás. Agora não! Tomar no cu, né? E aí ele foi fazendo uma porrada de coisas. E entre essas coisas, foi, por exemplo, tirar de documentos oficiais, tipo, apagar várias páginas da internet do governo dos Estados Unidos para não ter certas informações disponíveis e mudar certas terminologias. Várias coisas que estavam escritas com T no LGBTQIA+, eles não colocavam o QIA+, se eu não me engano, mas tinha o T. Então tira o T. Então tem vários documentos que eram LGBT e agora é LGB, porque não pode mais ter o T, porque eles são completamente contra trans, por exemplo. E aí você começou a ver as outras grandes corporações, que não o governo dos Estados Unidos, que é uma grande corporação, as outras grandes corporações indo na onda. A Disney tomou umas medidas nesse sentido também. A Disney, por exemplo, reverteu um bagulho. Eu lembro de ler essa notícia, eu preciso procurar de novo, e vocês me lembrem de colocar o link disso também. A Disney fazia o mínimo para certas coisas, que era alguns filmes da Disney dos anos 30 e tudo mais, são aqueles desenhos e filmes e tudo mais abertamente racistas, porque era uma época que dava pra você ser abertamente racista. Hoje em dia você tem que dar uma disfarçada, mas não mais. Porque se tem uma coisa que o governo do Trump quer, é acabar com a necessidade de dar essa disfarçada. Eles colocavam um aviso no começo do filme. Eles não censuravam cenas, não tiravam a cena racista, não tiravam o personagem desenhado de maneira racista, mas colocava um aviso antes. Este filme foi feito no ano tal, e por isso reflete pensamentos do seu período cultural, e era um tempo diferente. Estamos preservando como ele era como documento histórico, mas ele não reflete mais os valores da Disney, etc, etc. Então eles colocavam isso no começo, e não mudavam o filme. Aí eles estão tirando esse aviso do começo. Porque foda-se. E se tem uma coisa que as grandes corporações queriam, era alguém como o Trump pra ir completamente na onda do cara e passar a boiada.
É isso que os caras querem fazer. E eles vão fazendo, estão fazendo. Tirando tudo, tem que tirar tudo de inclusão, não sei o que, tem que acabar com o departamento de inclusão, não sei o que lá. E aí eu queria ver como ia estar esse filme. Ele teve um monte de refilmagem. Eu tenho certeza que parte dessas refilmagens, por exemplo, foi pra dar uma freada. É engraçado isso. Algumas coisas eles ainda deram uma disfarçada. E eu não sei se eles deram essa disfarçada antes ou depois da eleição. É difícil, é tudo especulação da minha cabeça. Mas me parece muito ser consequência uma coisa da outra. Mas estava pegando muito mal a personagem da Sabra. Uma personagem que eu nem mencionei até agora, porque da maneira como terminou o filme, como chegou ao cinema, podia só não ter a personagem. Eles só não cortaram por completo, porque ela ainda aparece numa cena-chave e teria que refilmar muita coisa. Pra tirar digitalmente a personagem ia ser complicado pra boa parte do filme. Mas eles reduziram o máximo que desse. E mesmo assim, eles ainda mantiveram as falas que dizem que ela é uma agente de Israel. É estranho a agente de Israel estar na segurança particular do presidente dos Estados Unidos. Isso nunca é explicado exatamente. Eu acho que teria uma menção ao fato de ela ter sido do Mossad, mas não tem na versão final do filme. Ela é uma heroína israelense nos quadrinhos com um nome de heroína, que é Sabra, e eles não usaram esse nome no filme. Ela usa um uniforme numa certa cena do filme e não fica muito claro de onde ela tirou, quando ela se trocou, por que ela tá usando e por que ela deixa de usar. Tudo que podia ser cortado dela, que eu tenho a sensação que ela seria essencial, ou no mínimo, enfiada em todas as cenas possíveis ao longo do filme, e eles tiraram de tudo que deu. Ao ponto de chegar no final do filme e você pensar, por que essa personagem tem? Qual a função da existência dessa porra? É muito estranho. Por outro lado, tudo que poderia ser de negativo dessa questão Estados Unidos, política, ideologia e tudo mais, tudo isso foi, assim, muito suavizado. Muito, muito. É muito engraçado você ver o presidente violento, descontrolado, militarista, que é o tipo de candidato que a direita americana, o MAGA, os Make America Great Again, ia amar um maluco militarista. Mas, politicamente, nesse filme, ignorando todo o resto das participações dele, históricas do MCU, nesse filme, ele é basicamente um presidente democrata. Ele é basicamente um Obama. Ele é muito positivo. Ele é um cara que tem uma mensagem de união. E ele é um cara que tem uma mensagem de união internacional. Em vez de ser esse maluco, por exemplo, como é o Trump, completamente disruptivo do ponto de vista diplomático. Ele quer isolar os Estados Unidos. E aí ele só se une com o pior do mundo que tem. Mas aí o filme deu uma neutralizada nisso. Então ele é um aliado do Japão, da França e da Índia. Que é uma união esquisitíssima, né? Mas ele quer fazer com que tudo seja diplomaticamente resolvido e não violentamente resolvido. E o filme trata ele o tempo todo como um pai incompreendido. Ao ponto de, como eu já falei, esse filme não é um filme do Sam Wilson. Não é um filme do Capitão América. Ele é uma continuação do Hulk de 2008, com uma pontinha que eles resgataram do Eternos, mas ele é toda a trama dele é consequência direta do Hulk de 2008. Do Hulk do Edward Norton, do Hulk pré-Vingadores, do Hulk pré-Mark Ruffalo. E ele acaba sendo um filme do General Ross. Por mais que tenha o nome do Capitão América no título, no cartaz, no logo, ele é um filme do General Ross. O arco de personagem que existe, de fato, é o arco do General Ross. E o arco do Sam Wilson, eles podiam fazer com que o arco dele seja refletir sobre de que lado ele está. Mas, na verdade, o arco dele é ele pensando, de novo, será que eu sou digno de ser o Capitão América? E, no fim das contas, ele vence uma luta e chega mais ou menos à conclusão que sim, ele é digno de ser o Capitão América. É um arco muito simples, muito bobo, que eu não vi a série e eu tenho certeza que isso já é resolvido na série. Certeza. Ele também chega à conclusão no fim da série da Disney Plus que ele é digno de ser o Capitão América. Tanto é que o arco da história é ele não vestindo o uniforme de Capitão América e ele termina a série com o uniforme de Capitão América.
E aí ele vira o Capitão América no final. E é isso, porque ele chega à conclusão, obviamente, eu não vi a série, mas certeza que é esse o arco, ele chega à conclusão que sim, eu sou o Capitão América. E aí esse filme ele chega à conclusão que sim, eu sou o Capitão América. E ele chega à conclusão de que, na verdade, o Ross é um incompreendido. Tudo que ele queria era reatar a relação dele com a Liv Tyler, com a Betty Ross, né, a filha dele. Era só isso que ele queria. E aí todas as implicações políticas de tudo que aconteceu são completamente jogadas para debaixo do tapete. Completamente no final do filme. Você tem a luta muito legal no final, e aí você tem, como eu já citei, uma das, se não a pior tela verde que eu já vi na minha vida. É inacreditável de feia, de artificial. Eu tô falando isso proporcional ao tamanho do projeto, né? Porque esse é um filme que precisa dar bilhões de bilheteria para ter lucro. No mínimo 1 bilhão. É um projeto bizarro de superfaturado. Não é Chaves. Não é Zorra Total. Que é uma produção, por mais que seja Globo, é feita ali no canto. Vocês se viram ali. É um filme hollywoodiano, blockbuster gigantesco de sei lá quantos 200 milhões de dólares. A tela verde da cena do final do filme é constrangedora. E é uma cena do Sam Wilson falando pro Hulk, presidente dos Estados Unidos, calma, tá tudo bem, eu sei que você é bonzinho. Todo mundo compreende, vem cá me dar um abraço. E dá certo. Spoiler, dá certo. É um arco de redenção do General Ross. O cara que é um militarista, um general, que agora é presidente dos Estados Unidos, que caçou este mesmo cara. E esse cara tinha todo o direito de não perdoar esse maluco, e que agora se descontrolou e virou um monstro vermelho que destruiu a própria Casa Branca. Não, a gente sabe, todo mundo te ama, presidente dos Estados Unidos. Essa cena, quando eu olhei, falei, não é possível. Não é possível que isso não foi uma refilmagem depois da eleição do Trump. Chamaram o cara, falaram, cara, nosso final não tava bom, vai dar merda, a gente não pode ter um final ambíguo, a gente tem que ter um final que diz que os Estados Unidos estão do lado certo da história. Tem consequências pro presidente no final e tal, mas o arco é de redenção e ele termina esse arco de maneira positiva. E assim, é um arco, né? Ele tem um arco, ele tem uma conclusão pra história, que começa num ponto e termina num outro ponto. O Sam Wilson é um nada de personagem que não vai a lugar nenhum. É inacreditável. Eu terminei esse filme e uma coisa me surgiu na minha cabeça, porque antes do filme passou um trailer do Thunderbolts. E o Thunderbolts, que vai ter agora o filme, que vai ter a nova Viúva Negra, vai ter aquele Capitão América que não é mais o Capitão América, lá da série, ou alguma coisa Walker, vai ter o cara russo do Stranger Things, que eu esqueci como ele é, Guardião Vermelho, acho que é isso, que é um maluco soviético, enfim, vai ter vários, vai ter o Soldado Invernal e tal, o Bucky. E eu não sei qual vai ser a trama do filme, mas a premissa básica para que ele exista é que o governo está criando um grupo com esses caras aí, muito parecido com o Esquadrão Suicida. Tem um personagem ou uma personagem que vai fazer a Viola Davis. Como é que é o nome da personagem na DC? Eu já esqueci. Mas a Viola Davis, que vai chegar e falar, sim, essa é a minha ideia, parece esquisito, mas eu vou pegar esses caras que são problemáticos e criminosos e fora da lei, e a gente vai formar um grupo com eles e vai mandar numa missão. E provavelmente o Bucky é o Rick Flag desse Esquadrão Suicida. E assim, considerando que esse filme do Capitão América não é um filme que precisa de um arco de personagem do Capitão América, dava pra pegar exatamente essa trama e colocar no Thunderbolts. Facilmente. Tem uma crise diplomática envolvendo o negócio do Eternos e o novo elemento do Adamantium, e tem esse novo presidente, e aí tem alguém manipulando as coisas e tá causando muita merda, lavagem cerebral, não sei o quê. A gente precisa de alguém pra agir, e o Capitão América já não está mais do nosso lado porque ele não trabalha para o governo dos Estados Unidos. A gente precisa de alguém. A gente não tem Vingadores. A gente não tem um soldado próprio, isso tá muito além do que o exército pode fazer, tanto legalmente quanto de capacidade. A gente precisa reunir alguém, chama os Thunderbolts. Dava pra tirar o Sam Wilson dessa trama praticamente por completo e colocar o Thunderbolts. Eu não sei o que eles vão ter que fazer no filme próprio. É alguma outra coisa, obviamente. Mas dava. É tão esquisito o estado atual do MCU, tanto na sua continuidade quanto no seu momento
político-social dentro dos Estados Unidos, no seu papel político-social dos Estados Unidos, que você poderia ter um filme muito interessante com o Capitão América negro nesse momento político-social, e obviamente que não dá pra fazer isso. Então eles não fazem. Mas dava pra você tirar isso completamente e ter só um grupo de gente esquisita lutando pelo governo. E foda-se. Esse é o Estado. Então, se você ignorar todas essas questões muito interessantes e muito esquisitas do nosso momento extra-filme, o filme é um filme pra você colocar enquanto você tá passando roupa. Ele não vai exatamente te ofender. Você pode pegar o seu celular e colocar ele ali do lado do fogão enquanto você estiver fazendo a sua janta, e aí você depois coloca o celular na mesa e continua comendo a sua janta. Não precisa pausar se você for no banheiro, por exemplo. Deixa o vídeo rolando. É isso que é esse filme. Não é ofensivo, não é terrível, é absolutamente sem graça, e é uma chance absurda perdida de contar alguma coisa que nunca seria contada. Se não fosse esse momento histórico, já seria contada de um jeito bem cuidadoso. Nesse momento histórico, tudo isso foi jogado para debaixo do tapete. E agora a gente tem a versão mais covarde possível desse filme. Eu não sei o que eu esperava, mas, enfim, é o que é. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui no vídeo até o final. Lembrando novamente que nós temos o nosso financiamento coletivo para ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, a pagar o meu editor, o Gil, que faz com que tudo isso seja possível. Ele edita o vídeo e o podcast, certo? Ao mesmo tempo, que é muito foda, e esse homem merece dinheiro. Me deem dinheiro pra eu dar dinheiro pra ele. E o meu tempo também, obviamente. E se você curtiu, se você tem uma opinião, coloque os comentários aqui na área de comentários. Se você saiu da sua casa para assistir esse filme, se você ainda tá esperando chegar no Disney Plus ou no Torrent, me diz aí nos comentários o que você achou do filme, ou o que você não quer achar do filme, e o que você achou do nosso vídeo, beleza? Muito obrigado, abraço, até a próxima, falou!